Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Deixa eu cumprimentar aqui essa audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube. Pega aí a sua Bíblia, põe a mão sobre a sua Bíblia, põe aí, por favor. Ore comigo assim: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Eu entendo que ela é viva, que ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa e ela não volta vazia. Diga, segundo o apóstolo Paulo, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga, eu estou aqui com as minhas mãos sobre tua palavra. Fala comigo, Senhor. Usa a tua palavra para me corrigir, para me disciplinar. Trata com a minha vida. Os meus ouvidos estão abertos para receber as tuas instruções. Eu não vou me revoltar contra a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo de número 12. Romanos 12, versos 9 ao versículo 14. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Igreja de Papai Deus, está aqui? Ela está presente? O tema é como ter uma vida de oração. Perguntando, é uma pergunta, né? Como que eu posso ter uma vida? O que eu tenho que fazer para ter uma vida de oração? Eu já respondi. Quando você começa a orar e você começa a ver respostas de Deus, uma das coisas que mais desanima alguém que quer se dedicar à oração é quando ele ora e ele não tem resposta. Uma das coisas que Deus, que mais nos prepara para termos um relacionamento com Deus, é quando nós estamos dispostos, o tanto que estamos dispostos a esperar pelo agir de Deus. Aqui no versículo 12 desse capítulo, regozijai-vos na esperança, capítulo 12, verso 12, sede pacientes na tribulação. Paulo fala que na oração eu tenho que ser um homem perseverante. O que leva, como é que nós vamos exercitar essa perseverança? Alguém que está aqui entre nós, você que está me ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, você já teve alguma resposta de Deus em alguma oração que você fez? Então você deveria nunca parar de orar. Você nunca deveria desistir de alguma coisa ou de alguém, ou de uma situação. Nós já nessa maratona sobre oração, nós batemos em bastante ponto da Bíblia, do juiz Inico, você lembra disso, né? Batemos
Pedro e João orando, depois ele saía da oração manifestando o poder de Deus. O apóstolo Paulo, preso, além de orar, ele também cantava. Então nós vimos grandes manifestações depois, pós-oração. Sempre quando se faz eventos grandes, homens de Deus, né? Eu não estou falando esses ministérios, desculpe a expressão, que esta é a expressão do original, do grego. Quando um ministério, que tem aqui na cidade, tem um bocado, sabe, de ministério, quando ele não é enviado por Deus, quando não é Deus que envia esse pastor, esse bispo, esse apóstolo, e ele vai, como disse lá o Jeremias, eu não o enviei, mas eles foram, chama-se no original. Não fica aborrecido, nem fica nervoso, nem fica preocupado que eu não estou falando palavrão. É o original da palavra. Quando alguém vá pregar e não foi chamado para pregar, só prega por dinheiro, a Bíblia chama esse ministério de vagabundo. Pastor, que isso? Está falando palavrão, você está pecando. Então você vá na Bíblia e digite lá o original. Quando o ministério que se apresenta como ministério de Deus e não é de Deus, como é que é chamado no original? Então diz que é chamado um ministério vagabundo, ou seja, a pessoa vai e ela não foi chamada. Então tem muita gente envolvida com isto, envolvida com o ministério vagabundo, ou seja, quando se preparam eles chamam de campanha, né, de cura, de milagres, enche Maracanãzinho, enche estádio, né, tudo preparado para obrigar Deus a curar, ou Deus fazer o milagre que eles já disseram que Deus tem que fazer. Irmãos, Deus faz o que lhe apraz, e ponto final. Deus age na hora que Ele quer, e ponto final. Quem é esses, desculpe a expressão, esses ministérios vagabundos que têm a capacidade de dizer que Deus tem que fazer aquilo que eles estão ditando para Deus fazer? Aqui, Ele opera quando Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque aqui Ele que manda, irmão. Aqui não é o pastor que manda, não. Quem manda é Deus. Eu não preciso de orar, jejuar e botar a cara no pau para Ele fazer, não. Porque muitos ministérios usam esse tipo de argumento para obrigar Deus a fazer. Deus age na hora que Ele quiser agir. É mesmo, pastor? É. Porque Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Lá em 2 de Coríntios, no capítulo de número 12, olha aqui, irmãos, para você entender o que é Deus. Olha o que é Deus. Capítulo 12, 1 ao 10. Ao 10. Paulo está narrando algo que aconteceu na vida dele. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convenha. Olha, ele falou assim, não me convém me gloriar. Passarei as visões. Olha o que ele recebeu do Senhor. Vamos lá, o que ele recebeu? Visões. O que mais? Revelações de quem? Então ele falou, eu vou passar o que eu recebi do Senhor. Eu recebi visões e recebi revelações. Plural e plural. Visões e revelações. Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, ele falou 14 anos já passado, foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Passaram 14 anos, escute isso aqui, irmão, bota para trás, são pedaços que ficam ali perdidos, que a gente não parar para localizar, você não entende. Foi arrebatado ao terceiro céu, não, para trás, 14 anos. Conheço um homem que em Cristo, que há quantos anos atrás? Então 14 anos depois que Paulo falou desse encontro que ele teve com o Senhor.
Toda semana você escuta um apóstolo, tem um cara que ele prega bem, gosto muito dele. Aí ele falou assim: vou contar aqui o arrebatamento do apóstolo. Pensei que ele ia narrar isso aqui. Aí ele narrou que ele é o apóstolo que foi lá no mesmo lugar de Paulo. Ele conta no testemunho dele que ele é o apóstolo que foi lá no lugar do apóstolo, no mesmo lugar que Paulo foi, ele foi. Eu fico pensando, então o cara teve dormiu cheio de Coca-Cola e de hambúrguer, porque eu sei que ele come hambúrguer e Coca-Cola bastante, e teve um pesadelo daquele desesperador, que você quer acordar e não acorda, e o cara resolveu dizer que foi no paraíso. Então você vê, o cara, acontece uma coisa, o cara no outro dia, o cara já narra como algo que ele diz que é verdade. Quem vai tirar da cabeça dele que não é verdade? Deixa ele acreditar nisso. Então Paulo, depois de 14 anos, passa, irmã, depois de 14 anos, ele falou, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, ele nem diz que é ele. Esse irmão, ele diz que foi ele. Ele diz que foi ele. Ele diz que se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado. Qual lugar que ele foi? Paraíso. Ele foi aonde? No paraíso. Irmã, bota na outra versão, vê o que ele diz lá. Depois você volta para cá, faz favor. Foi arrebatado ao paraíso. Na outra versão, é esse aqui? E ali ele ouviu coisa. Vamos para trás. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Bota lá na Almeida, irmão. Faz favor. Mesmo capítulo, mesmo versículo. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier gloriar-me, não serei louco, porque direi. Ele falou, eu não estou inventando, eu não tomei Coca-Cola não, nem comi 13 hambúrguer não, eu vou dizer a verdade, aconteceu isso mesmo, porque direi a verdade. Qual verdade? Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, viu? Ele fala visões, e agora ele fala grandeza das revelações, ou seja, Deus revelou para ele. Cristo, lá no paraíso, revelou para o apóstolo Paulo. Então diz que, por causa disto, por causa dessas grandezas, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ó, não é Satanás, quem é? Paulo estava com o diabo. Não, é quem? Quem é o mensageiro de Satanás? Aquelas pessoas que só contam desgraça, irmão. Você está feliz da vida, aí vem o WhatsApp. Pronto, acabou o teu dia. Acabou com o teu dia. Mensageiro. Tem vergonha não, tem medo não. Mensageiro de Satanás. Irmão, fardo é teu. A cruz é tua. Fica com ela, não espalhe para ninguém. Deixa o outro ser feliz, pelo menos um dia, né? Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedia, Paulo, essa cultura de 3 vezes orar, isso já vem lá do Antigo Testamento. Se você pegar, põe lá, irmã, no livro de Daniel,
Depois volta para cá. Capítulo 6. Daniel. Na minha Bíblia está 11:70. Antes de Oséias. Versículo 9 ao 11. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura, uma lei que foi estabelecida, Deus estabeleceu esta lei, que não poderia pedir favor a ninguém a não ser o rei. Não se pede favor a ninguém a não ser o rei. Quem fizer isto vai sofrer penalidades. Ele assinou. Ele foi coagido, ele foi incentivado, o rei, para trás, irmão, o rei Dário, ele foi incentivado por aqueles que querem destruir. Sempre tem gente que quer destruir o povo de Deus, né? Você sabe que você está na mira de gente que quer te destruir. Você sabe disso, irmão? Então fique aos pés do Cristo ressuscitado, para que você esteja no esconderijo do Altíssimo. Por esta causa, irmão, não pode conversar aí na porta não, abençoado, conversa lá atrás, por favor, está atrapalhando aqui. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e um interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, quantas vezes? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Então, essa cultura do apóstolo Paulo de orar, porque você sabe, antes de Paulo ter um encontro com o Senhor, Paulo era um devoto de quem? Do Antigo Testamento, da lei. Ele falou, eu sou fariseu dos fariseus, na lei eu sou irrepreensível, na minha nação, quanto ao judaísmo, eu estava na frente de todos, então eu era o melhor, então ele se achava. Eu estudei aos pés do estudioso lá, o professor Gamaliel, né? Então ele começou, então ele aprendeu tudo isto aqui, ele viu lá atrás, então ele começou a praticar sobre essa cultura de 3 vezes orar ao Senhor. Então diz que Daniel não é o assunto que nós vamos tratar, só quis mostrar a vocês que a cultura era 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Passa à frente, meu. E dava graças diante do seu Deus, como então como ter uma vida de oração. Costuma fazer, começa a fazer. Ninguém era viciado em celular. Não existia celular. Celular chegou. Pronto. Aí começamos 10 minutinhos aprendendo, né? WhatsApp. Aprendemos. WhatsApp. Agora, Instagram. Então agora as pessoas têm N pastas para abrirem, para ficarem acostumadas a ficar nas redes sociais. Porque você tem Instagram, você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem o YouTube, né? Você tem Message, você tem um monte de coisa que essas coisas fizeram com a gente. Nós ficamos acostumados a... Quem é que durante o dia não pega no celular? Levanta a mão. Ninguém. Agora, quem não ora durante o dia? Levanta a mão. Não levanta não. Não levanta não. Alguém me confessou que não ora. Alguém chegou para mim e falou, eu tenho um problema, pastor, eu não oro. Você está perdendo de ter comunhão com aquele que soprou a vida em você e quer manter essa ligação com você. Ele quer manter essa ligação. Então, é só nós começarmos
a fazer. Tem gente que é agarrado com seriado. Essa tal da Netflix, que frita a gente, né? Ela escraviza. Alguém me contou para mim, falou: pastor, fulano de tal, pastor, é 13, 14, 15 pedaços de 35, 40 minutos, não sai. Então, o que é isto? Costumava fazer. Então agora não está viciado. Não tem um dia que não pega no celular, não tem um dia que não. Eu dou minha caminhada às 6 horas da manhã. Quem dá caminhada aqui? Dá caminhada. Quem leva celular na caminhada? Eu não levo. Nem eu, nem minha esposa. Não carrega o celular, não. Não levo. Porque eu quero, sabe, dizer, eu mando em você, você não manda em mim. Quem quiser falar desgraça, fala depois, quando eu voltar. Deixa aí. Porque notícia boa não chega não, irmão. Notícia boa, se a pessoa ganhou um negócio, ela comprou, não chega não. Mas que deu uma dor na barriga, uma cabeça rachou, chega rapidinho para você. E davam graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, fazendo o quê? A orar e suplicar diante do seu Deus. Então, por quê? Como ter uma vida de oração? Praticando a oração. Ter uma vida de oração, amado, é muito estressante, é muito difícil. Você começa, eu vou orar. Aí começa o vizinho, põe um som alto. Eu vou orar. O cachorro do vizinho começa a latir. Não, o cachorro que o vizinho tem, né? Estou chamando o cachorro do vizinho, está chamando o vizinho de cachorro. O cachorro que o vizinho tem começa a latir. Ou quando você mora parede com parede, ou mora num apartamento que tem gente lá em cima, o cara começa a arrastar móvel. Rock, rock, rock. Você vê, abençoado? Tudo isto são obstáculos para a gente não começar a ingressar no mover da oração. E quando você se sentir assim, aí que é a hora de você bater o pé firme, ser um homem perseverante, uma mulher perseverante e cair para dentro. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 5, depois volta para lá, para Coríntios, tá, irmã? É Coríntios 12, depois. Romanos 5, 3 e 5. Capítulo 5, versos 3 ao verso 5. Olha o que ele disse. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. O que a tribulação produz? Eu estou atribulado, ela vai produzir em mim perseverança. Eu quero derrotar isto, essa situação, eu quero vencer. E como eu vou vencer? Com a força do meu braço ou com pedidos ao Deus Todo-Poderoso? Há coisas que nós não vamos vencer no braço. Juiz, delegado, autoridade, médico, não vai nos ajudar. É só ele. Aqui está aqui um caso aqui, esses casos todinho que nós oramos, que chega os pedidos. Quando um pedido chega na igreja, porque os homens já decretaram que não tem jeito. A igreja é o último lugar que as pessoas sabem que habita o Deus dos impossíveis, que age nas coisas impossíveis. Aonde que elas buscam refúgio? Na igreja. Você é a igreja, irmão. Igreja não é essa parede aqui, a pessoa vem aqui por causa da parede. Elas vêm aqui por causa de você, por causa de mim, por causa de que nós somos aqui membro do corpo de Jesus Cristo. Então, sabendo que a tribulação produz perseverança, diga, perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi doado ou outorgado.
Então você vê que, para você ter esse mover no teu coração, você tem que começar. Então você que ainda não experimentou isso, aqueles 30 minutos, você que gosta de, eu sei que isso às vezes eu paro para ver, irmão, minha esposa sabe que às vezes eu paro para ver, seriado. Por que é difícil? Você começa a ver um seriado. Por que o povo de Deus não deve ver novela? Porque escraviza. Toda coisa que é em série te escraviza. Então faça assim, vamos fazer em série e oração. Hoje eu oro pela minha família, amanhã eu oro pela sua família, depois da manhã eu oro pelo estado, depois da manhã eu oro pelo meu bairro. Então faça isso uma série. Ponha objetivos nas tuas orações, ponha alvo, ponha meta. Não fique repetitivo, sabe? Ponha a palavra certa que vai chegar no ouvido daquele que tudo ouve. E analisa. Se bater o time dele com o da terra, pimba, é feito o milagre, irmão. Ele responde imediatamente. Então, ter uma vida de oração é algo extremamente difícil. Eu falei esta manhã, para a maioria dos cristãos, para a maioria de nós. O senhor também tem dificuldade na oração? Como tenho? Eu peço a Deus para me ser um homem mais de oração, de orar mais, mas eu tenho muitas dificuldades. O senhor tem dificuldade, imagine eu, você pode estar dizendo aí, né? Todos nós temos dificuldades, porque o momento, não é que você vai receber poder, vai receber porção dobrada, é o momento que você vai se tornar íntimo de Deus. A oração é para eu e você nos tornarmos íntimo de Deus. Eu falo palavras com Deus, ninguém chamava Deus de papai aqui, todo mundo chamava Deus de Deus, pai, Deus. Eu falo papai, hoje um monte de gente fala papai Deus, porque isto é quando você tem, e eu não sou esse exemplo de oração, digo para você, eu não sou. Se botar eu e Paulo é 1 milhão na minha frente, então eu não sou. Mas eu sei que quando você e eu oramos, nós estamos aplicando a intimidade, nós estamos entrando numa intimidade com Deus. Você vê o casal? Tem muitos casais que não têm intimidade. Por que não tem intimidade? Porque não conversam. Não vai embora da igreja não. Você sabe quando a gente é casado, namora, está conhecendo, quando conheci minha esposa, você conheceu a sua, duvido se você rotou na frente dela. Duvido. Rotou? Não. Rotou? Não, fala a verdade. Não, você vai para o cantinho, está explodindo, está cheio de gás, você vai lá para o cantinho, corre para o banheiro, se manda. Mas quando você começa a ter com ela o quê? Às vezes a intimidade estraga. Estraga ou não estraga? Era tão bom quando você não ouvia a tua mulher rotar, nem dar aquele puf. Não é? Mas por causa de quê, irmão? Intimidade. Eu estou mostrando isso para você saber. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa buscar palavras. Você não precisa chamar de amantíssimo Deus. Eu chamo ele de papai Deus e digo para ele assim: Senhor, esse vizinho está me enchendo o saco. O senhor sabe que eu sou nervoso. Eu nunca escondi do senhor, o senhor sabe. Por favor, me ajude. Tira esse cara, manda eles descerem lá para a toca do leão lá embaixo, porque aqui nós precisamos de silêncio. Irmãos, passa 5 minutos. É assim, eu não vou para o quarto, vou jejuar agora, vou orar, ficar aqui de joelho orando, jejuando. Não vou jejuar por nada. Irmão, agora que eu ganhei, irmão, estou quase 60 quilos, ganhei 3 quilos, quase 60 quilos. Estou feliz da vida. Então, abençoa, não vou jejuar. Eu vou buscar, estou chamando você para você ter intimidade com Deus, não ficar procurando palavra de fariseu para se comunicar com Deus.
Então as pessoas vivem buscando palavra de fariseu para falar com o nosso pai. Quem tem pai vivo aí? Cara, você vai chegar para o teu pai, oh amantíssimo Deus, poderoso, como é o nome do seu pai? Wilson, poderoso. Não vai, você vai falar, papai Wilson, estou precisando de 500, ele toma, pá, na cara. Não é assim? Isto se chama intimidade, irmão. É feio que eu toquei o assunto dessa intimidade do marido e mulher. É feio. É feio ou não é feio, irmão? Mas já chegou esse ponto e agora? Vai fazer o quê? Não? Já chegou ou não chegou, irmão? Quem já chegou a esse ponto, faz amém. Eu não gosto. Mas já chegamos, né, meu senhor? Não é mais namorico, né? Peraí que eu vou ali. Ali aonde? Vou ali. Em casa, a intimidade não vai ali mesmo, na frente de todo mundo. Porque essa é intimidade. Eu estou falando de intimidade. Não, esquece o casal. Paulo falava de marido e mulher, mas estava se referindo à igreja. Esqueci isso. Alguém ficava, Paulo, pastor, está na carne. Claro, irmão, que eu estou na carne. Tu acha que eu estou aqui com o quê? Claro que eu estou com a carne aqui. Está com a carne aí, irmão? Sim. Todo mundo está com a carne. Está com a carne aí? Então, mas está submetido ao Espírito. Amém? Então eu estou falando isso para você entender o que é uma intimidade. Você chega e fala com Deus, está se sentindo mal, tem uma situação. Irmão, você imagine se eu vou pedir uma coisa para o meu pai, que é papai Deus, eu vou ter que ficar sem comer para ele me dar. Isso é pai, irmão? Você que tem filho, algum dia teu filho ficou sem comer para te pedir alguma coisa para você dar para ele? Nunca. Até hoje, mesmo depois de casado, te pede coisa, você dá para ele. Você ajuda ele. E ele nunca precisou jejuar, nem botar a cara no chão, lamber o pó da terra. Ah, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas também ele é o nosso Pai. Diga, ele é o meu Pai. Ele quer que eu tenha intimidade com ele. E a única maneira de eu ter intimidade com Deus é orando, é falando, é abrindo a boca e dizendo isto. Não, irmão, vai lá no fariseu, não deixa o fariseu. Eu não sou igual aquele pecador que peca. Eu sou santinho, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu sou o melhor, sabe? Eu sou o maior santo da paróquia. Nada. Irmãos, na carne, sabe quem presta? Quem presta? Na minha carne não existe bem nenhum. Diga, na minha carne não existe bem nenhum. Olha o irmão, diga, na sua também. Volte lá, irmão. Terminamos, hein? Vamos terminar agora, hein? 2 de Coríntios 12. É isso que nós estamos? 12, 7. É para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, quantas vezes? Nós paramos aqui, ó. Quantas vezes? Por que 3 vezes? Porque era costume dos... Então era o esgotamento da oração. Quando o judeu chegava a pedir 3 vezes para a mesma coisa, sabe, era a súplica daquele dia. Ele poderia até repetir no outro dia, mas naquele dia ele não poderia mais fazer. Então diz que por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, ele não afastou de mim, mas ele me deu uma palavra. Qual foi a palavra que Deus falou para Paulo? Então ele me disse, a minha, ou seja, o que é graça? Amor. O meu amor por você te basta, Paulo. Paulo, eu te amo, Paulo. Eu morri por você, Paulo. Eu fui para a cruz, Paulo. Eu levei chicotada, chibatada. Você vai sofrer também por causa do meu nome, mas eu fiz isso para te salvar, Paulo. Eu te amo. Deixa essa coisinha na tua carne aí. Deixa esse espinho na tua carne. Você sabe que tem gente que não quer sentir nada no corpo, irmão? Irmão, você chegou a 50, 60, 70, 80, irmãos,
Quando você passa dos 50, 60, 70, você entra na era do pássaro. Sabe qual pássaro? Condor. Já viu aquele pássaro? Condor. Quem já viu sobre esse pássaro? Já ouviu falar no nome desse pássaro? Condor, né? Você, condor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói. Levanta, espirra, dói, tudo dói. Por que dói? Nós não estamos curados. Irmão, o nosso corpo, ele foi vendido. Tudo que é ruim ainda está onde? O meu espírito está perfeito, mas o meu corpo está contundido, está prejudicado. Então por isso que Deus falou: Paulo, deixa essa coisa no teu corpo. Qual é o teu problema, Paulo? A minha graça te basta. Eu te amo, você vai para o céu, você já foi lá, eu já te levei para onde você vai. Que você está com medo de quê? De carregar um probleminha desse aí na sua vida? Todos nós temos problema. Se você tem 10 anos tem problema, se você tem 100 anos tem problemas. Se você é casado você tem problemas, se você é solteiro você tem problemas, se você é divorciado você tem problemas, se você mora numa casa grande você tem problema, se você mora numa casa pequena você tem problemas. Então todos temos problema, então não fique esperando não ter problemas. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então quando você passa tudo isso, mas por amar a Cristo, não é porque você dá calote, que, estão me perseguindo, cortaram a minha luz, porque eu não paguei, estou indo preso, porque eu estou usando aqui, sabe, água roubada. Então não é isso que ele está falando, ele está falando perseguido porque é de quê? Para trás, irmão. Não, para frente, por amor de Cristo. Por quê? Quando eu sou fraco aonde? Na carne. Então é que sou forte. Então quando você se intitula, acabei de sair de um jejum, estou forte. Esse é o povo da lei, esses ridículos, tão ridículos. Acabei de sair de uma consagração, estou forte, estou poderoso. Paulo disse que ele estava poderoso quando ele estava como? Aí quando ele está fraco, aí é que ele é forte, porque o poderoso começa a agir. Que quando você está forte na carne, para que você vai precisar de Deus? Então quando você diz, eu não consigo, aí Deus fala, é isso que eu quero, agora você vai. Quando você diz, eu não consigo, eu não tenho força, Senhor, eu quero ser uma mulher de oração, quero ser um homem de oração, mas eu não tenho força, Senhor, me ajuda. Aí Ele vai, te fortalece, Ele te levanta cedo, aplauda, irmão. Ele te levanta cedo, Ele te inclina teu coração, Ele te mostra o objetivo. Pessoas chegarão com pedido de oração. Os irmãos que fazem evangelismo, pegam nome, o primeiro a orar pelos nomes tem que ser vocês. Quando vocês recebem os nomes que vai para o evangelismo, ora vocês pelo pedido. Primeira coisa que vocês fazem é orar por eles, pelas pessoas que vocês evangelizam. Terminando. Acabou? Tá bom. Tem alguém lá? Tem, né? Então, terminando. Ter uma vida de oração é algo extremamente difícil para a maioria de nós cristãos. Eu não falo de uma oração superficial, eu falo uma oração que gera intimidade. E para gerar intimidade, dizia minha avó, que se você quer ter intimidade com alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Quem já ouviu esse ditado? Quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com aquela pessoa. Como eu vou fazer? Botar 1 quilo de... Não, durante um ano, né? Você junto com aquela pessoa, participando junto, então você vai começar a ter com ela intimidade. Então como é que eu vou ter intimidade com Deus que eu só oro só o domingo? Você pode vir aqui só o domingo, mas você tem que orar todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que fazer o bem todos os dias. Você tem que praticar boas obras todos os dias. Você tem que ser generoso todos os dias. Amém? Recebe essa palavra? Como ter uma vida de oração? Orando. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja.